Seja bem-vindo ao canal de audiobook KM. Para ter acesso a este e muitos outros audiolivros completos, considere entrar em nosso grupo do Telegram. Basta entrar em contato pelo QR Code na tela, ou pelo link no comentário fixado. O grupo é apenas R$ 12 por mês. E você pode pedir qualquer audiolivro que fazemos. Obrigada! O canal Audiobook KM agradece sua preferência. Esse audiolivro pode conter erros de pronúncia. Livro: A Maldição do Mar. O Mar. Em 1822, as três irmãs chegaram a Sparrow, no Oregon, a bordo de um navio de comércio de peles chamado Lady Astor. Naquele mesmo ano, o navio naufragou na baía além do Cabo. Estavam entre os primeiros habitantes que se estabeleceram na recém-fundada cidade costeira, e vagavam pelo novo mundo como pássaros de pernas longas, com cabelo caramelo ondulado e pele de alabastro. Elas eram bonitas, bonitas demais, o povo da cidade diria mais tarde. Marguerite e Aurora e Azel se apaixonavam com frequência, e pelos homens errados, aqueles cujo coração já pertencia a outro alguém. Eram sedutoras, provocantes e para os homens impossíveis de resistir. Mas o povo da cidade de Sparrow entendia que as irmãs eram muito mais do que isso. Eram bruxas, conjurando feitiços para tornar os homens infiéis. Então, no fim de junho, quando a lua nada mais era que uma farpa no céu encoberto, amarraram pedras aos tornozelos das irmãs. Elas foram jogadas ao oceano. E assim como o navio em que chegaram, afundaram e sumiram. Tem uma velha fotografia tirada na década de 1920, de uma mulher em um circo itinerante, submersa num imenso tanque de água, o cabelo loiro ondeando ao redor da cabeça, as pernas escondidas sob uma falsa cauda de sereia feita de tecido metálico e costurada de forma a insinuar escamas. Esguia e angelical, os lábios comprimidos, prendendo o fôlego em meio à água gelada. Vários homens estão parados em frente ao aquário, observando-a como se fosse real. Somos facilmente enganados pelo espetáculo, não é mesmo? Eu me lembro dessa fotografia toda primavera, quando a cidade de Sparrow começa a ser tomada pelos boatos sobre as três irmãs que se afogaram além da boca do porto, depois da Ilha Lumiere, onde moro com minha mãe. Consigo ver as três irmãs flutuando como fantasmas delicados nas sombras abaixo da superfície, inconstantes e preservadas, como a sereia do espetáculo. 2 séculos atrás, quando foram jogadas às profundezas, será que elas lutaram para ficar acima da superfície ou permitiram que o peso das pedras as arrastasse para o leito frio e rochoso do Pacífico? Uma névoa matinal sombria e úmida desliza pela superfície do oceano entre a Ilha Lumiere e a cidade de Sparrow. A água parece tranquila quando caminho pela doca. Começo a desamarrar o esquife, um barco de fundo chato com 2 bancos e um motor de popa. Não é o ideal para enfrentar tempestades e vendavais, mas é perfeito para um pulo até a cidade. Ortiz e Olga, os gatos tigrados que apareceram misteriosamente na ilha há 2 anos, me acompanham até a água, miando como se lamentassem minha partida. Saio todas as manhãs à mesma hora, atravessando a baía antes do sinal da primeira aula, Economia Global, uma matéria que jamais vou usar. E toda manhã eles me seguem até a doca. O facho de luz intermitente do farol varre a ilha. Por um momento passa por uma silhueta parada sobre o penhasco na rochosa margem ocidental. Minha mãe. Os braços dela estão cruzados à frente do velho suéter cor de camelo, justo no corpo frágil. Ela olha para o vasto Pacífico como faz toda manhã, esperando alguém que nunca voltará. Meu pai. Olga se esfrega em meu jeans, arqueando o lombo ossudo, erguendo a cauda e pedindo colo, mas não tenho tempo. Levanto o capuz de minha capa de chuva azul marinho, cobrindo a cabeça, embarco e puxo a corda do motor até que volte à vida. Em seguida manobro o esquife para o nevoeiro. Não consigo ver a costa ou a cidade de Sparrow através da névoa, mas sei que está lá. Mastros altos e pontiagudos como espadas se erguem da água. São armadilhas, naufrágios de tempos passados. Quem não conhece o caminho tem grande chance de acertar o barco em um dos destroços que ainda assombram estas águas. Abaixo de mim, uma teia de cascos incrustados de cracas, elos de correntes enferrujadas sobre proas em frangalhos, peixes hospedados em escotilhas apodrecidas, os cordames há muito corroídos pela água salgada, um cemitério de navios. Como os pescadores locais que singram a névoa sombria até o mar aberto, eu consigo navegar pela baía de olhos fechados. A água é fria e profunda aqui. Enormes navios costumavam trazer suprimentos até o porto, porém não mais. Agora apenas pequenos barcos de pesca e balsas de turistas aparecem. Os marinheiros dizem que estas águas ainda são assombradas, e eles estão certos. O barco bate de encontro à lateral da doca 11, vaga 4, onde fica atracado enquanto estou na aula.
A maioria dos jovens de 17 anos tem carteira de motorista e velhos carros enferrujados, comprados via internet ou herdados de irmãos mais velhos. Em vez disso, eu tenho um barco. E nenhuma vontade de ter um carro. Ajeito no ombro a mochila de lona, pesada com os livros, e corro pelas ruas cinzentas e escorregadias até a escola secundária de Sparrow. A cidade de Sparrow foi fundada no encontro de dois cumes, espremida entre a montanha e o mar, o que torna deslizamentos de terra comuns aqui. Algum dia, talvez, ela será completamente arrastada, empurrada para a água e enterrada sob 12 metros de chuva e lodo. Não existem cadeias de fast food em Sparrow, nenhum shopping ou cinema, nenhuma Starbucks, embora tenhamos uma cafeteria. Nossa pequena cidade está protegida do mundo exterior, congelada no tempo. A população é de gritantes 2.024 habitantes. Mas esse número cresce todo ano no dia 1º de junho, quando os turistas invadem a cidade e tomam conta de tudo. Rose está parada no gramado na frente da escola, digitando no celular. O cabelo ruivo rebelde brota de sua cabeça em cachos indisciplinados que ela odeia. Mas sempre invejei o modo como seus fios vigorosos não aceitam ser domados, amarrados ou presos. Ao passo que meu cabelo liso e castanho não pode ser coagido em nenhuma configuração alegre ou com algum balanço, e eu tentei. Mas cabelo escorrido é apenas cabelo escorrido. Você não vai me dar um perdido esta noite, vai? Pergunta ela ao me ver, arqueando as sobrancelhas. Ela guarda o celular na sacola de livros outrora branca, mas agora desenhada com caneta permanente e marcadores coloridos, em uma colagem de azul noturno, verde floresta e rosa chiclete, um grafite policromático que não poupou nenhum espaço. Rose quer ser uma artista, não. Rose é uma artista. Está determinada a se mudar para Seattle e cursar o Instituto de Arte quando nos formarmos. E quase toda semana ela me lembra de que não quer ir sozinha, então devo acompanhá-la e ser sua colega de quarto. Compromisso que evitei assumir desde o 9º ano. Não é que eu não queira fugir desta cidade chuvosa e horrível. Eu quero, mas me sinto presa. O peso da responsabilidade cai sobre mim como um manto. Não posso deixar minha mãe sozinha na ilha. Sou tudo que lhe resta, a única coisa que ainda aprende a realidade. E talvez seja tolice, ingenuidade até, mas também alimento a esperança de que meu pai volte um dia. Em meus devaneios ele aparece na doca como num passe de mágica e caminha até a casa, como se o tempo não tivesse passado. Eu preciso estar aqui caso ele o faça. No entanto, conforme o 2º ano do ensino médio chega ao fim e o 3º se aproxima, sou forçada a analisar a realidade de que meu futuro pode estar aqui em Sparrow. Talvez eu nunca saia deste lugar. Posso ficar presa aqui. Vou continuar na ilha, lendo a sorte nas folhas de chá servido em xícaras de porcelana branca, como minha mãe costumava fazer antes de meu pai sumir e nunca mais voltar. Os locais conduziam suas embarcações pela enseada, às vezes em segredo, sob uma lua fantasma, às vezes no meio do dia, porque tinham uma pergunta urgente que precisava de resposta. Eles se sentavam em nossa cozinha, tamborilando no tampo da mesa de madeira, esperando que minha mãe lhes revelasse seu destino. Mais tarde, antes de partir, deixavam notas dobradas ou amassadas ou esticadas na mesa. Minha mãe enfiava o dinheiro em uma lata de farinha guardada na prateleira ao lado do fogão. Talvez seja essa vida que me espera, sentada à mesa da cozinha, o doce aroma do chá de camomila ou lavanda e flor de laranjeira preso ao cabelo, correndo os dedos pela borda da caneca e encontrando mensagens no caos das folhas. Vislumbrei meu futuro naquelas folhas muitas vezes, um garoto soprado do mar, naufragado na ilha. Seu coração batendo selvagem no peito, a pele feita de areia e vento. E meu coração incapaz de resistir. É o mesmo futuro que vi em cada xícara de chá desde os 5 anos, quando minha mãe me ensinou a decifrar as folhas. Seu destino descansa no fundo de uma xícara de chá, havia sussurrado ela, com frequência, antes de me mandar para a cama. E a ideia desse futuro se agita dentro de mim sempre que penso em deixar Sparrow, como se a ilha me atraísse de volta, meu destino enraizado aqui. Não vou dar um perdido, considerando que eu nunca disse que iria, respondo a Rose. Não vou deixar que perca outra Festas Van. Ela inclina o quadril para o lado, enganchando o polegar direito na alça da sacola. Ano passado, Hannah Potts colou em mim até o amanhecer. Não quero repetir a dose. Vou pensar no assunto. A Festas Van sempre teve dupla finalidade. Marca o início da temporada Van e também a festa do fim de ano escolar. Uma celebração regada a álcool, um bizarro misto de excitação pelo fim das aulas e o pavor iminente da temporada Van. Em geral, as pessoas ficam mega chapadas e ninguém se lembra de nada. Nada de pensar. Apenas vá. Quando você pensa demais nas coisas, acaba desistindo.
Ela tem razão. Eu gostaria de gostaria de me importar com festas na praia. Mas nunca me senti confortável em situações assim. Sou a garota que mora na Ilha Lumiere, cuja mãe enlouqueceu e o pai sumiu, que nunca sai depois da aula, que prefere passar as tardes lendo tabelas de maré e observando barcos no porto em vez de encher a cara com desconhecidos. Se não quiser, você nem precisa se fantasiar, acrescenta ela. Vestir uma fantasia nunca foi uma opção. Ao contrário da maioria dos cidadãos de Sparrow, que mantém um traje do início dos anos 1800 de prontidão no fundo do armário para festas van, eu não tenho uma fantasia. O sinal da primeira aula toca e seguimos a procissão de alunos pela porta de entrada principal. O cheiro do corredor é uma mistura de cera e madeira podre. As janelas, de folha única e mal vedadas, chacoalham a tarde inteira com o vento. As luminárias piscam e zumbem. Nenhum dos armários fecha direito por causa de um desnível no alicerce. Se eu conhecesse outra cidade, outra escola, talvez achasse esse lugar deprimente. Em vez disso, a chuva que se infiltra pelo telhado e que pinga nas carteiras e nos pisos dos corredores durante as tempestades de inverno parece familiar. É como um lar para mim. Rose e eu não assistimos às primeiras aulas juntas, então caminhamos até o fim do corredor e paramos ao lado do banheiro feminino, antes de nos separarmos. Só não sei o que falar para minha mãe, admito, descascando o restante do esmalte Blueberry Blitz do polegar esquerdo. Rose me obrigou a passar essa cor durante uma de nossas noites de cinema em sua casa, há 2 semanas. Foi a noite em que ela decidiu que, para se enquadrar em um curso sério de arte em Seattle, precisava assistir aos clássicos de Alfred Hitchcock. Como se filmes assustadores em preto e branco de algum modo pudessem sagrá-la uma artista séria. Fala que vai numa festa, ué. Conta pra ela que você tem uma vida. Ou apenas fuja. Provavelmente, ela nem vai perceber que você saiu. Mordo o lábio e paro de cutucar a unha. Deixar minha mãe sozinha, mesmo por uma noite, é algo que me deixa apreensiva. E se ela acordar de madrugada e perceber que não estou mais em minha cama? Acharia que eu fugi, como meu pai. Sairia à minha procura? Faria algo impulsivo e estúpido? Seja como for, ela está presa naquela ilha, completa Rose. Para onde iria? Não é como se ela fosse se jogar no oceano. Ela hesita, e nós nos encaramos. Ela se jogar no oceano é precisamente meu medo. O que estou querendo dizer é que nada vai acontecer se você a deixar por uma noite. E você vai estar de volta logo após o amanhecer. Olho para o outro lado do corredor, para a porta da sala de minha aula do primeiro tempo, Economia Global, onde quase todo mundo já está em seus lugares. O Sr. Gratton, parado ao lado de sua mesa, batuca com a caneta em uma pilha de papéis, esperando o último sinal tocar. Por favor, implora Rose. É a noite mais importante do ano, e não quero ser a derrotada que vai sozinha novamente. Um leve sibilar acompanha a palavra sozinha. Quando Rose era mais nova, sofria de sigmatismo. Todos os seus SS soavam como XS. Na escola primária, as crianças costumavam ridicularizá-la toda vez que um professor pedia que lesse em voz alta na frente da classe. Depois de visitas regulares a um fonoaudiólogo em Newport, 3 vezes por semana durante o primeiro ano do ensino médio, ela saiu do casulo e abriu as asas. Minha melhor amiga, sibilante e desajeitada, tinha renascido, confiante e destemida. Muito embora sua aparência não tenha de fato mudado, ela agora brilhava como uma bela espécie exótica que eu não reconhecia, enquanto eu permanecia a mesma. Tenho a impressão de que algum dia, não vamos saber dizer porque somos amigas. Ela vai voar para longe, como um pássaro de cores vivas que esteve preso na parte errada do mundo, e ficarei para trás, penas cinzentas, pesada e sem asas. Tudo bem, respondo, sabendo que se eu perder outra festa Svan, ela pode me deserdar como sua única amiga. Rose abre um enorme sorriso. Graças a Deus. Pensei que teria que sequestrá-la e arrastá-la até aqui. Ela ajeita a alça da sacola no ombro. Vejo você depois da aula, diz e dispara pelo corredor assim que o último sinal toca pelos alto-falantes de metal no teto. Hoje temos apenas meio período, primeiro e segundo tempos. Porque é o último dia de aula antes das férias de verão. Amanhã é 1º de junho. Apesar de a maioria das escolas não começar o recesso de verão tão cedo, a cidade de Sparrow iniciou a contagem regressiva há meses. Cartazes anunciando festivais em homenagem às irmãs Van já tinham sido pendurados e espalhados pela praça da cidade e sobre vitrines de lojas. A temporada de turistas começa amanhã. Com ela, uma onda de forasteiros e a abertura da sinistra e mortal tradição que assola Sparrow desde 1823, desde que as 3 irmãs Van se afogaram em nosso porto.
A festa de hoje à noite marca o início da temporada que vai trazer muito mais do que apenas o dinheiro dos turistas. Vai trazer lendas, especulações e dúvidas quanto à história da cidade. E como sempre, todo ano e sem falta também vai trazer morte. Uma canção. Começa com um suave canto murmurado na maré, um som tão tênue que pode ser apenas o vento soprando pelas persianas de madeira, pelas escotilhas dos barcos de pesca ancorados ao longo das fendas estreitas de portas destrancadas. Mas, depois da primeira noite, a harmonia de vozes se torna inegável. Um hino encantado singrando pela superfície da água, frio e delicado e sedutor. As irmãs Van despertaram. As portas da escola se escancaram logo antes do meio-dia, e um desfile ruidoso de estudantes é liberado na atmosfera pegajosa do início da tarde. Gritos e urros empolgados ecoam pelo pátio da escola, espantando as gaivotas pousadas no muro de pedra que delimita o gramado da frente. Apenas metade da turma de formando se deu o trabalho de aparecer para o último dia de aula. Aqueles que o fizeram rasgam páginas dos cadernos e deixam o vento levá-las, uma tradição que marca sua alforria do ensino médio. O sol, parado no céu depois de queimar a névoa da manhã, parece preguiçoso, derrotado e exausto, incapaz de aquecer a terra ou nossos rostos gelados. Rose e eu marchamos pela Canyon Street em nossas galochas, a barra dos jeans enfiada para dentro, a fim de mantê-los secos, os casacos abertos, na esperança de que o dia clareie e esquente antes da festa de hoje à noite, a qual ainda não tenho certeza se vou comparecer. Na Ocean Avenue, viramos à direita e então paramos na esquina seguinte, onde a mãe de Rose tem uma loja igual a um pequeno bolo quadrado, com paredes de tijolo pintadas de branco e beirais cor-de-rosa. É lá que Rose trabalha todo dia depois da escola. O letreiro acima da porta de vidro diz: Bolos desmemoriados da Alba, em letras imitando o glacê cor-de-rosa sobre um fundo cor de creme. No entanto, a placa de madeira começou a azinhavrar, ganhando um tom esverdeado que terá que ser lavado. Uma luta constante contra a maresia. Meu turno só tem 2 horas, diz Rose passando a sacola de livros para o outro ombro. Me encontra às 9 nas docas? Claro! Se você tivesse um celular como uma pessoa normal, eu poderia mandar uma mensagem mais tarde. Celulares não pegam na ilha, lembro pela 100ª vez. Ela deixa escapar um suspiro exasperado, o que é catastroficamente inconveniente para mim. Como se fosse ela quem precisasse enfrentar a ausência de sinal de celular. Você vai sobreviver, digo com um sorriso cínico. E ela devolve o gesto, as sardas espalhadas pelo nariz e pelas maçãs do rosto, como constelações de areia dourada. A porta atrás dela se abre de repente, com o soar de carrilhões e sinos contra o vidro. Sua mãe, Rosalie Alba, sai para o sol, protegendo a vista com uma das mãos, como se estivesse encarando o mundo exterior pela primeira vez desde o último verão. Penny, diz a senhora Alba, baixando a mão. Como está sua mãe? Na mesma respondo. A senhora Alba e minha mãe foram amigas um dia, de um modo casual. Às vezes se encontravam para o chá nas manhãs de sábado, ou a senhora Alba aparecia na Ilha Lumiere. As duas assavam biscoitos ou torta de amora quando as amoreiras começavam a tomar conta da ilha, e meu pai ameaçava queimar tudo. A senhora Alba também é uma das únicas pessoas na cidade que ainda pergunta sobre minha mãe, uma das poucas que ainda se importa. Faz 3 anos que meu pai desapareceu, e é como se a cidade o tivesse esquecido completamente. Como se ele nunca tivesse vivido aqui. Mas é bem mais fácil encarar seus olhares indiferentes ao ouvir os boatos que circularam pela cidade nos dias depois de seu sumiço. Para começo de conversa, John Talbot nunca pertenceu a este lugar, haviam sussurrado. Ele abandonou a mulher e a filha, ele sempre odiou morar em Sparrow, ele fugiu com outra mulher, ele enlouqueceu com a vida na ilha e se jogou no mar. Meu pai era um forasteiro e jamais tinha sido aceito pelos locais. Eles pareceram aliviados quando meu pai se foi. Como se ele merecesse. Mas minha mãe cresceu aqui, cursou o ensino médio em Sparrow, depois conheceu meu pai na faculdade em Portland. Eles se amavam, e sei que ele nunca teria nos abandonado. Éramos felizes. Ele era feliz. Algo bem mais estranho aconteceu com meu pai há 3 anos. Um dia ele estava aqui. No seguinte, não mais. Pode dar isso a ela? Pergunta a senhora Alba, estendendo uma pequena caixa cor-de-rosa, atada com uma fita de bolinhas brancas. Eu a peguei de sua mão, sentindo a fita com a ponta dos dedos. Qual é o sabor? Limão e lavanda. Uma nova receita que venho testando. A senhora Alba não fazia bolos prosaicos para desejos prosaicos. Seus pequenos bolos desmemoriados eram concebidos para fazer qualquer um se esquecer da pior coisa que já havia lhe acontecido, para apagar memórias ruins. Não estou convencida de que funcionem de verdade.
Mas o pessoal da região e os turistas de verão devoram os pequenos bolos como se fossem um antídoto potente, um remédio para um pensamento indesejado. A senhora Potts, que mora em uma casa estreita na Alabaster Street, afirma que depois de comer um bolo de chocolate com manjericão e figo, não conseguia mais se lembrar do dia que o cachorro de seu vizinho Wayne Bailey mordeu sua panturrilha e a fez sangrar, deixando uma cicatriz que parece um raio. E o Sr. Rivera, o carteiro da cidade, alega que só se recorda de modo vago do dia em que a mulher o deixou por um bombeiro que vive em Chestnut Bay, a 1 hora de carro ao norte. Ainda assim, acredito que isso se deva apenas ao monte de xícaras de açúcar e aos sabores peculiares nos bolos da Sra. Alba que por um breve instante, não permitem que a pessoa pense em outra coisa além da rusticidade da lavanda misturada à acidez do limão. Nem mesmo as piores memórias conseguem aflorar diante disso. Quando meu pai desapareceu, a Sra. Alba começou a mandar para minha mãe todo o sabor imaginável de bolo, tortas de limão e framboesa, expresso e avelã, algas e cocô, na esperança de que pudessem ajudá-la a esquecer o que aconteceu. Mas nada penetrou sua dor, uma nuvem carregada não era facilmente levada pelo vento. Obrigada, agradeço, e a Sra. Alba abre seu sorriso largo. Seus olhos refletem calor, gentileza. Sempre me senti reconfortada por ela. A Sra. Alba é espanhola, mas o marido é um verdadeiro irlandês, nascido em Dublin. Para o desespero dela, Rose conseguiu herdar todos os traços do pai. Vejo você às 9, digo a Rose me despedindo. A Sra. Alba e ela somem dentro da loja para assar todos os bolos desmemoriados possíveis antes da chegada dos turistas em ônibus lotados, amanhã de manhã. A véspera do início da temporada As Van sempre me pareceu penosa, como uma nuvem escura que não consigo espantar. A noção do que está por vir, a morte que ronda a cidade, como se o destino arranhasse a porta de cada lar e loja. Posso senti-la no ar, na espuma do mar, no espaço entre as gotas de chuva. As irmãs estão chegando. Todos os quartos das 3 pousadas de frente para a Bahia estão reservados pelas próximas 3 semanas, até o fim da temporada As Van, que acontece à meia-noite do solstício de verão. Os quartos com vista para o mar custam o dobro daqueles voltados para a cidade. As pessoas gostam de abrir as janelas e ficar nas varandas para ouvir a canção das irmãs Van soando do fundo da enseada. Um punhado de turistas adiantado já chegou a Sparrow, arrastando a bagagem para os saguões ou tirando fotos do porto. Estão neste momento perguntando onde tomar o melhor café ou tigela de sopa. Em geral, o primeiro dia na cidade parece o mais gelado, um frio que penetra nos ossos e não se vai. Como a maioria dos habitantes da cidade, eu odeio essa época do ano. Mas não é a onda de turistas que me incomoda. É a exploração, a espetacularização de uma temporada que é uma maldição para esta cidade. Na doca, jogo a mochila em um dos bancos do esquife. Na tinta branca, ao longo da lateral a este bordo, há arranhões e moças que lembram código Morse. Meu pai costumava pintar o barco toda primavera, mas a tarefa vem sendo negligenciada nos últimos 3 anos. Às vezes me sinto como aquele casco, machucado e deixado para enferrujar desde que meu pai sumiu em algum lugar no mar. Coloco a pequena caixa de bolo no assento, ao lado de minha bolsa, e então dou a volta na proa, pronta para desamarrar o cabo do tirante. Quando ouço o som oco de passos se aproximando às minhas costas. Ainda estou com a bolina nas mãos quando noto um garoto parado a alguns metros, segurando o que parece ser um pedaço de papel amassado. Seu rosto está parcialmente escondido pelo capuz do moletom, e uma mochila pesa em seus ombros. Estou procurando Penny Talbot, diz ele, a voz como água gelada da torneira, o maxilar contraído. Me disseram que poderia achá-la aqui. Eu me endireito, tentando ver seus olhos, mas há uma sombra cobrindo a metade superior de seu rosto. Por que a está procurando? Pergunto, meio incerta se quero revelar que eu sou Penny Talbot. Achei isso na lanchonete. Chowder, responde ele com um tom de dúvida, como se não tivesse certeza se havia lembrado o nome correto. Chowder é um pequeno estabelecimento no fim do Shipley Pier, eleito a melhor lanchonete nos últimos 10 anos pelo Cat, o jornal local. O Cat é um pequeno periódico impresso, que emprega o total de 2 pessoas, uma das quais Thor Grandson, filho do dono. Thor está na mesma turma que eu. Durante o ano letivo as crianças da cidade lotam o Chowder, mas no verão, temos que dividir as banquetas gastas do bar e as mesas da varanda com a horda de turistas. Estou procurando trabalho, acrescenta, erguendo o pedaço de papel detonado para que eu o veja, e então me dou conta do que é. Coloquei um bilhete no quadro de avisos de cortiça do Chowder cerca de 1 ano antes,
procurando ajuda para o farol da Ilha Lumiere, já que minha mãe se tornara quase incapaz de executar qualquer tarefa e eu não conseguia fazer tudo sozinha. Tinha me esquecido disso. Como ninguém apareceu atrás do emprego, e depois que o bilhete escrito à mão foi eventualmente soterrado por outros cartões de visita e filipetas, eu me virei sozinha. Mas agora, de algum modo, esse forasteiro o encontrou em meio à maçaroca de papéis presa ao quadro. Não preciso mais de ajuda, digo, categórica, jogando a bolina dentro do barco, e revelando, sem querer, que sou Penny Talbot. Não quero um estranho trabalhando na ilha, alguém em quem não posso confiar. Quando coloquei o anúncio, minha esperança era de que um pescador desempregado, ou talvez alguém da escola, se apresentasse. Mas ninguém apareceu. Já achou outra pessoa? Pergunta ele. Não, apenas não preciso de ninguém no momento. Ele esfrega a mão na cabeça, baixando o capuz que ocultava seu rosto, revelando olhos intensos e severos, verdes como a floresta depois da chuva. Ele não parece um errante, sujo ou como se estivesse tomando banho num banheiro de posto de gasolina. Aparenta ter a minha idade, talvez 1 ou 2 anos mais velho, mas ainda tem toda a pinta de um forasteiro, desconfiado e atento aos arredores. Ele tensiona o maxilar e morde o lábio inferior, olhando por cima do ombro para a margem, a cidade brilhante sob o sol da tarde, como se salpicada de glitter. Veio para a temporada Svan? Pergunto, concentrando meu olhar no garoto. Para o quê? Ele me encara, um quê de determinação em cada movimento. O piscar da pálpebra, o tremor dos lábios antes da fala. Então por que está aqui? É óbvio que não ele faz ideia do que seja a temporada Svan. Era o ponto final do ônibus. Verdade, Sparrow é a última parada da rota de ônibus que serpenteia a costa do Oregon, parando em pitorescas vilas costeiras até chegar aqui. A rochosa cadeia de montanhas bloqueia a continuação de qualquer estrada ao longo do litoral, então o tráfego precisa ser desviado para o interior por vários quilômetros. Escolheu uma péssima hora para visitar Sparrow, comento, desamarrando a última corda, mas sem soltá-la, para que o esquife não se afaste da doca. Ele enfia as mãos nos bolsos da calça. Por quê? Amanhã é 1º de junho. Pela expressão rígida e impassível, posso dizer que ele não sabe mesmo no que se meteu. Desculpe não poder ajudá-lo, lamento, em vez de tentar explicar todos os motivos pelos quais seria melhor se ele apenas pegasse o ônibus de volta amanhã. Pode procurar trabalho na fábrica de conservas ou em um dos barcos de pesca, mas geralmente não contratam gente de fora. Ele assente, mordendo o lábio de novo e olhando para além de mim, para o oceano, para a ilha à distância. E quanto a um lugar para ficar? Pode tentar uma das pousadas, mas normalmente estão lotadas nesta época do ano. A temporada de turistas começa amanhã, 1º de junho. Repete ele, como se elucidando essa data misteriosa que obviamente significa algo para mim, mas não para ele. Sim, eu embarco e puxo a corda do motor. Boa sorte! E o deixo parado na doca enquanto atravesso a baía em direção à ilha. Olho para trás várias vezes e ele ainda está lá, observando a água como se não soubesse o que fazer a seguir. Por fim, olho para trás e ele se foi. 3. A fogueira solta faíscas no prateado céu noturno. Rose e eu descemos a trilha irregular até Coppers Beach, o único trecho de costa em Sparrow que não é cercado por rochas e penhascos íngremes. É uma extensão estreita de areia preta e branca, que acaba em uma caverna subaquática, cujo interior apenas alguns dos mais corajosos e estúpidos garotos já tentaram alcançar a nado. Você deu a ela o bolo desmemoriado? Pergunta Rose como um médico que receitou um remédio e quer saber se houve algum efeito colateral ou melhora. Depois que voltei à Ilha Lumiere, depois de uma chuveirada no velho banheiro em frente a meu quarto e de examinar meu pequeno closet retangular, tentando decidir o que vestir no evento de hoje à noite, enfim decidindo por jeans branco e um grosso suéter preto para espantar o frio da noite, fui até a cozinha e presenteei minha mãe com o bolo desmemoriado da senhora Alba. Ela estava sentada à mesa, observando uma xícara de chá. Outro? Perguntou com tristeza quando deslizei o bolo para ela. Em Sparrow, a superstição tem tanto peso quanto a lei da gravidade ou a previsibilidade das tabelas de maré. Para a maioria dos habitantes de Sparrow, os bolos da senhora Alba têm a mesma probabilidade de ajudar minha mãe que um vidro de comprimidos prescrito pelo médico. Assim, ela obedientemente deu pequenas dentadas no petit four de limão e lavanda, com cuidado para não deixar cair nenhuma migalha no suéter bege grande demais, as mangas enroladas até o meio dos braços pálidos e ossudos. Não acho que tenha se dado conta de que hoje é o último dia de aula, que acabo de terminar meu 2º ano do ensino médio e que amanhã é 1º de junho.
Não é como se tivesse perdido todo o senso de realidade, mas os limites de seu mundo se tornaram indistintos. Como quando se aperta a tecla mudo no controle remoto. Ainda é possível ver a imagem na TV, as cores estão todas lá, mas não há som. Pensei tê-lo visto hoje, murmurou ela. Parado na margem abaixo do penhasco, olhando para mim. Seus lábios tremeram de leve, os dedos deixaram cair algumas migalhas de bolo no prato à sua frente. Mas foi só uma sombra. Um jogo de luz. Sinto muito, mãe, falei, tocando seu braço com suavidade. Ainda consigo ouvir o som da porta de tela batendo na noite que meu pai saiu de casa. Lembro o modo como ele caminhou até a doca, os ombros curvados contra a maresia, o passo cansado. Eu observei partir naquela noite de tempestade, há 3 anos, e ele jamais voltou. Simplesmente sumiu da ilha. Seu veleiro ainda estava ancorado, a carteira no aparador ao lado da porta da frente. Nenhum sinal, nenhum bilhete, nenhuma pista. Às vezes também acho que o vejo, comentei, tentando consolá-la, mas ela apenas olhava o bolo à sua frente, a expressão suave e distante enquanto comia os últimos pedaços em silêncio. Sentada ao seu lado à mesa da cozinha, não pude evitar e me vi em minha mãe, o cabelo castanho liso e comprido, os mesmos olhos azuis fluidos e a trágica pele pálida, que raramente via o sol naquele lugar lúgubre. No entanto, enquanto ela é refinada e graciosa, com braços de bailarina e pernas de gazela, sempre me senti tropega e desajeitada. Quando era mais nova, eu costumava andar curvada, tentando parecer mais baixa que os meninos de minha turma. Ainda hoje, com frequência me sinto uma marionete cujo titereiro puxa todas as cordas erradas, de modo que me atrapalho e tropeço e tateio desajeitada à frente. Não acredito que bolo vá curá-la. Respondo a Rose enquanto caminhamos pela trilha ladeada por grama seca e silvas. A lembrança do sumiço de meu pai está tão enraizada em sua mente que nenhuma dose de remédio vai arrancar. Bem, acho que minha mãe ainda não desistiu. Hoje mesmo estava falando de uma nova receita misturando pólen de abelha e prímula, que ela considera capaz de desfazer a pior das memórias. Finalmente chegamos à praia, e Rose passa o braço pelo meu, nossos pés chutando a areia conforme abrimos caminho até a fogueira. A maioria das garotas usa vestidos decotados e longos, com vários babados e fitas presas ao cabelo. Até Rose veste um verde pálido feito de renda e chiffon que vai à areia quando ela se move, arrastando pedaços de gravetos e conchas. Olivia Green e Lola Arturs, melhores amigas e rainhas da elite de Spell, estão dançando do outro lado da fogueira quando chegamos. As duas estão nitidamente chapadas, o que não é surpresa para ninguém. O cabelo de ambas tem o mesmo tom preto gótico, a franja curta e dramática, pintado e cortado há apenas 2 semanas para temporadas Van. Em geral, suas madeixas são longas, onduladas e loiríssimas. Com certeza voltarão a ser assim quando a temporadas Van chegar ao fim e elas não sentirem mais necessidade de se vestir como a morte. Mas Olivia e Lola amam a encenação, amam se produzir, amam ser o centro das atenções em qualquer evento. Ano passado, elas colocaram piercings no nariz para desafiar os pais. O de Olivia é um ponto prateado na narina esquerda, o de Lola, uma argola na direita. E as unhas estão pintadas no mesmo tom macabro de preto, um perfeito complemento para o cabelo. Elas giram em círculos ao lado da fogueira, jogando os braços para o alto e meneando a cabeça de um lado para o outro, em um arremedo de personificação das irmãs Van. Duvido que elas tenham feito algo tão idiota há 200 anos. Alguém entrega uma cerveja a Rose, que por sua vez a passa para mim. Tomo o primeiro gole. Às vezes, nos fins de semana, roubamos cervejas ou meia garrafa de vinho branco da geladeira de seus pais. Então ficamos altinhas enquanto nos esticamos no chão de seu quarto, ouvindo música. Atualmente música cai entre nossa mais recente obsessão, e folheando o último anuário, especulando sobre quem vai pegar quem este ano, e quem pode ser possuído por uma irmãs Van no verão. Tomo um gole e esquadrinho a multidão em busca de rostos conhecidos, à procura de meus colegas de classe desde a escola primária. Tenho a nítida impressão de que não conheço nenhum deles. Não de verdade. Conversei superficialmente com alguns. Você anotou os capítulos que temos que ler para a aula de história do Sr. Sullivan, no terceiro tempo? Tem uma caneta para me emprestar? Tem um carregador de celular que eu possa usar? Mas chamar qualquer um de amigo seria um exagero, uma mentira deslavada. Talvez seja em parte porque sei que a maioria vai deixar a cidade eventualmente. Eles vão para a faculdade, viver vidas bem mais interessantes que a minha. Somos apenas navios de passagem. Não faz sentido selar amizades fadadas ao fracasso.
E embora Rose não esteja propriamente galgando os degraus da hierarquia social de Sparrow, ela pelo menos se esforça para parecer sociável. Rose sorri para as pessoas nos corredores e conversa com seus vizinhos de armário. Este ano, Gigi Klein, capitã das animadoras de torcida de nosso esforçado time de basquete, até a convidou para um teste. Elas já foram amigas no ensino fundamental. Melhores amigas, na verdade. Mas as amizades são mais fluidas na escola primária, nada soa tão definitivo. E apesar de não serem mais tão próximas, Rose e Gigi permaneceram amigáveis. Um tributo à natureza amável de Rose. As irmãs Van. Grita alguém. E a porra de outro ano de escola. Braços se erguem, segurando latas de cerveja e copos vermelhos, e um coro de urros e assovios se faz ouvir pela praia. A música começa a tocar de um rádio equilibrado sobre um dos troncos perto da fogueira. Rose pega de volta a cerveja e me dá uma garrafa maior. O uísque passa de mão em mão pela multidão. É horrível, confessa, o rosto ainda contraído. Em seguida, ela sorri, erguendo uma sobrancelha para mim. Entorno um rápido gole da bebida escura. O álcool queima minha garganta e faz os pelos de meus braços se arrepiarem. Passo a garrafa para a pessoa à minha direita, Gigi Klein. Ela sorri não para mim, mas para a garrafa quando a pega de minha mão. Então a leva à boca, tomando um gole bem maior do que eu jamais conseguiria. Depois enxuga os perfeitos lábios cor de coral antes de passar a garrafa para a garota à sua direita. Faltam 2 horas para meia-noite, anuncia um garoto do outro lado da fogueira, e uma nova onda de urros e gritos ecoa pelo grupo. E aquelas 2 horas passam em uma névoa de fumaça da fogueira e mais cervejas e provas de uísque, que queimam menos e menos a cada gole. Não tinha planejado beber, ou ficar bêbada, mas o calor se espalha por todo o meu corpo, me deixando descontraída e leve. Quando nos damos conta, Rose e eu estamos dançando alegremente na companhia de pessoas com quem nunca falamos, que em geral nunca falam conosco. Quando falta menos de 30 minutos para meia-noite, o grupo começa a cambalear pela praia até a beira d'água. Algumas poucas pessoas, muito bêbadas ou muito entretidas na conversa para deixar a fogueira, ficam para trás, mas o restante de nós se reúne em uma espécie de procissão. Quem é corajosa o bastante para ser a primeira? Desafia Davis MC Arthurs, bem alto para todo mundo ouvir, o cabelo loiro e arrepiado afastado da testa, as pálpebras pesadas, como se estivesse prestes a tirar uma soneca. Um burburinho de vozes furtivas corre a multidão, e algumas poucas garotas são empurradas de brincadeira, os pés mergulhando até o tornozelo no oceano, antes de fugirem de volta. Como se alguns centímetros de água fossem suficientes para que as irmãs Van roubassem seus corpos humanos. Eu vou, responde uma voz musical. Todo mundo vira o pescoço para ver de quem se trata. Olivia Green dá um passo adiante, rodopiando, de modo que o vestido amarelo gira ao seu redor como uma sombrinha. Está nitidamente bêbada, mas o grupo a encoraja. Ela faz uma reverência, como se cumprimentasse seus fãs ardorosos, antes de virar o rosto para a enseada negra e plácida. Sem precisar ser pressionada, ela se enfia no mar salgado com os braços estendidos. Quando a água chega à sua cintura, Olivia dá um mergulho pouco gracioso, que parece mais uma barrigada. Ela desaparece por meio segundo, depois volta à superfície, rindo loucamente, o trágico cabelo preto colado ao rosto, como algas marinhas. A multidão aplaude. Lola entra na água até os joelhos, chamando Olivia de volta ao raso. De novo, Davis MC Arthurs convoca voluntários. Desta vez, há apenas um ligeiro intervalo antes que uma voz grite: "Eu vou!" Desvio o olhar para a esquerda, de onde Rose saiu da multidão em direção à água. Rose vocifero estendendo a mão e segura o seu braço. "O que está fazendo?" "Dando um mergulho." "Não, você não pode." "Nunca acreditei nas irmãs Van mesmo", diz ela com uma piscadela. E o grupo a afasta de mim, guiando Rose em direção ao oceano gelado. Ela abre um sorriso franco enquanto caminha pelo mar, ultrapassando Olivia. A água mal chega à sua cintura quando ela mergulha e desliza sob a superfície. Uma ondulação se espraia atrás de Rose e todo mundo na praia fica em silêncio. O ar se contrai em meus pulmões. A superfície da água serena e até Olivia, ainda até a canela na água, se vira para olhar. Mas Rose não reaparece. 15 segundos se passam. 30. Meu coração esmurra o peito em dolorosa certeza de que algo não está certo. Abro caminho pela multidão, subitamente sóbria, esperando o cabelo ruivo de Rose romper a superfície. Mas não se nota nem mesmo uma brisa, nem mesmo uma tremulação. Dou um único passo na direção da água. Preciso ir atrás dela. Não tenho escolha.
De repente, sob a pálida meia-lua, estilhaçando a calma, ela brota da água, emergindo vários metros à frente de onde mergulhou. Solta um suspiro trêmulo de alívio e a multidão irrompe em uma ovação coletiva, erguendo os copos como se tivessem acabado de testemunhar um feito impossível. Rose boia de costas e gira os braços sobre a cabeça em um catavento fluido, nadando em direção à margem, despreocupada, como se estivesse em uma piscina. Fico na expectativa de que Davis MC Arthurs convoque mais alguém para o mergulho, mas o grupo ficou agitado e as garotas agora saltitam pela água rasa, mas sem entrar. As pessoas deitam na areia, algumas tomando cerveja por um furo na lata, outras dando piruetas desleixadas até a água. Rose enfim chega à praia. Tento alcançá-la, mas vários caras do último ano se reuniram ao redor dela, dando um toque aqui e lhe oferecendo cervejas. Eu me separo do grupo. Ela não devia ter feito aquilo, não devia ter entrado na água. Foi arriscado. Meu rosto está em brasa enquanto a observo enxugar os braços de modo displicente, satisfeita consigo mesma, sorrindo para o amontoado de garotos que manifestaram um súbito interesse nela. O luar traça um caminho até a praia, e me afasto da balbúrdia da festa, não muito, apenas o bastante para recuperar o fôlego. Bebi demais, e o mundo está começando a zumbir, a crepitar e a sair do eixo. Penso em meu pai, desaparecido em uma noite em que não havia lua para iluminar o caminho, nenhuma estrela para guiar sua volta no escuro. Se houvesse luar, talvez ele tivesse retornado para nós. Cogito voltar para a marina, abandonando a festa e retornando à ilha, quando ouço uma respiração pesada e os passos tropegos de alguém cambaleando na areia atrás de mim. Ei! Chama uma voz. Dou meia volta e vejo Lon Vitamer, um dos notórios baladeiros da Sparrow High, bamboleando em minha direção, como se eu bloqueasse seu caminho. Oi? Respondo baixinho, tentando me desviar para que ele possa retomar sua caminhada bêbada até a praia. Você não é a Pérola? Pergunta ele. Não, Páprica. Ele ri e joga a cabeça para trás, os olhos castanhos fechando de leve, antes de se concentrarem em mim novamente. Não conta. Eu vou me lembrar. Continua com um dedo em riche, como se para me impedir de revelar meu nome antes que ele tenha tempo de adivinhar por conta própria. Priscila. Piton. Está apenas chutando coisas que começam com a letra P. Não estou com disposição para isso, só quero ficar sozinha. Penny, grita ele me interrompendo. Recuo um passo quando ele se inclina para a frente, exalando um hálito de álcool e quase caindo em cima de mim. Seu cabelo castanho escuro está colado à testa e seus olhos estreitos parecem incapazes de focar, piscando a cada poucos segundos. Ele veste uma camiseta laranja neon, estampada com palmeiras e flamingos. Lon gosta de usar camisas havaianas detestáveis em tons tropicais berrantes com aves exóticas, abacaxis e dançarinas de hula. Acho que começou como piada, ou talvez um desafio, no primeiro ano do ensino médio, e então o estilo se tornou sua marca registrada. Faz com que ele pareça um octogenário em eternas férias na cidade de Palm Springs. Como tenho certeza de que Lon nunca pisou em Palm Springs, a mãe deve encomendar as camisas online. E esta noite, ele está usando uma das mais feias. Gosto de você, Penny. Sempre gostei, balbucia. É mesmo? Sim. Você é meu tipo de garota. Duvido. Você nem mesmo sabia meu nome há 2 segundos. Os pais de Lon Vitamer são donos da única grande mercearia da cidade, Lon's Grocery, que batizaram em sua homenagem. E Lon é conhecido por ser um completo babaca narcisista. Ele se considera um conquistador, um autoproclamado Casanova, apenas porque pode oferecer às namoradas descontos em itens de maquiagem da exígua seção de cosméticos da loja dos pais. Ele usa isso como um troféu, que só entrega a meninas que considera dignas. Mas também é conhecido por trair as namoradas, e já foi flagrado inúmeras vezes pegando outras garotas em sua caminhonete vermelha cromada, com suspensão elevada e paralamas. Basicamente, é um idiota que não merece nem mesmo o fôlego gasto para mandá-lo sumir. Por que você não entrou na água? Pergunta ele malicioso, chegando mais perto outra vez. Como fez sua amiga? Ele afasta o cabelo da testa, e os fios ficam espetados por causa do suor ou da água do mar. Eu não quis. Tem medo das irmãs Zan? Sim, tenho, respondo com sinceridade. Ele semicerra os olhos, e um sorriso estúpido curva seus lábios. Talvez devesse nadar comigo? Não, obrigada. Vou voltar para a festa. Você nem se fantasiou, observa, os olhos passeando por meu corpo como se ele estivesse chocado com a minha aparência. Lamento desapontá-lo. Começo a dar a volta, mas ele me segura e crava os dedos em meu braço. Não pode sair assim. Ele soluça, fecha os olhos novamente, em seguida os abre de repente,
como se tentasse continuar acordado. Ainda não nadamos. Eu já disse que não vou entrar na água. Claro que vai. Ele sorri brincalhão, como se eu estivesse me divertindo tanto quanto ele, e começa a me arrastar para o raso. Pare. Uso minha outra mão para empurrá-lo. Mas ele continua a recuar, mais para dentro da enseada. Pare. Grito me larga. Olho para a praia, para o grupo de pessoas, mas estão todos muito excitados e bêbados e distraídos para me ouvir. Só um mergulho, ele diz ainda sorrindo, arrastando cada palavra conforme pulam de seus lábios. Nós cambaleamos com água até a canela, e dou um murro em seu peito. Lon faz uma breve careta, então sua expressão muda, torna-se zangada, e ele arregala os olhos. Agora é que você vai entrar mesmo, anuncia ele mais ríspido. Ele puxa o meu braço de modo que tropeço e afundo ainda mais. Mas não o bastante para arriscar ser possuída por uma irmã Svan. Mesmo assim, meu coração começa a martelar, o medo bombeando sangue para minhas extremidades, inundando de pânico minhas veias. Levanto o braço novamente, pronta para esmurrar sua cara e impedir que me arraste mais para o fundo, quando alguém aparece à minha esquerda, alguém que não reconheço. Tudo acontece em um instante. O estranho dá um empurrão no peito de Lon, de cuja garganta sai um som estrangulado. Seu aperto em meu braço cede ao mesmo tempo em que ele perde o equilíbrio. De repente começa a retroceder, caindo na água, agitando os braços. Dou um passo incerto para trás, tomando fôlego, e a pessoa que empurrou Lon segura meu braço para me firmar. Você está bem? Pergunta ele. Assinto, o coração ainda acelerado. A alguns metros, Lon se levanta com água pela cintura, engasgando e tossindo e enxugando o rosto. A camisa laranja berrante agora está encharcada. Que merda! Grita, encarando o estranho ao meu lado. Quem você pensa que é? Pergunta Lon, marchando em nossa direção. Pela primeira vez realmente olho para o rosto do estranho, tentando reconhecê-lo, o ângulo preciso das maçãs do rosto e o nariz retilíneo. E então percebo, é ele, o garoto das docas que procurava trabalho, o forasteiro. Ele veste o mesmo moletom preto e jeans escuro, mas está mais perto agora, e posso ver com clareza suas feições. A pequena cicatriz junto ao olho esquerdo. O modo como os lábios se comprimem em uma linha fina, o cabelo curto e preto, salpicado de gotículas da maresia. Seu olhar ainda é duro e inflexível, mas, sob o luar, ele parece mais exposto, como se eu fosse capaz de encontrar alguma pista na curva de seus olhos ou no tremor de sua garganta ao engolir. Mas não tenho tempo de perguntar o que está fazendo ali porque, de repente, Lon o enfrenta, berrando que ele é um babaca e ameaçando acertar sua cara por ter a audácia de jogá-lo na água daquele jeito. O garoto sequer vacila. O olhar desce até Lon, que é uns bons 15 centímetros mais baixo, e embora os músculos em seu pescoço se contraiam, ele parece alheio à ameaça de surra feita por Lon. Quando Lon enfim toma fôlego, o garoto ergue uma sobrancelha, como se quisesse ter certeza de que o outro havia acabado suas lamúrias antes de responder. Forçar uma garota a fazer qualquer coisa que ela não queira é razão mais que suficiente para quebrar sua cara, começa ele com a voz firme. Por isso sugiro que peça desculpas e evite uma visita ao pronto-socorro para levar pontos, além de uma dor de cabeça pela manhã. Lon pisca, abre a boca para vomitar alguma réplica que, com certeza, consiste mais de xingamentos que de real substância. Em vez disso, ele pensa melhor e cerra os dentes. Parada ao lado de ambos, me parece óbvio que Lon perde em peso, músculos e experiência. E ele deve achar o mesmo, porque vira o rosto para me encarar e engole o orgulho. Desculpe, resmunga. Posso ver que o magoa dizer aquilo, o rosto contorcido de desgosto, as palavras afiadas e estranhas em sua boca. Com certeza ele nunca pediu desculpas a uma garota na vida, talvez jamais tenha se desculpado com ninguém. Em seguida, ele se vira e se arrasta pela praia de volta ao grupo, as roupas encharcadas de água do mar deixando um rastro atrás de si. Obrigada, agradeço saindo da água. Meus sapatos e a parte de baixo do meu jeans branco estão ensopados. Os ombros do garoto relaxam pela primeira vez. Aquele cara não era seu namorado, era? Não, exclamo, balançando a cabeça. Só um babaca elitista da escola. Nunca conversei com ele antes. Ele me dá um meio aceno e olha de mim para a festa, agora a todo vapor. A música ecoa, garotas guincham e pulam ao largo da água, os garotos brigam e amassam latas de cerveja entre as palmas das mãos. O que você está fazendo aqui? Pergunto, semicerrando os olhos para ele, acompanhando o arco de suas sobrancelhas no ponto em que se juntam. Vim dormir na praia. Não me dei conta de que havia uma festa. Planeja dormir aqui? Era a ideia, ao lado das rochas. Seus olhos fitam a margem, onde o penhasco se ergue, íngreme e acidentado, o final abrupto da praia.
Suponho que ele tenha verificado as pousadas da cidade, mas não houvesse vagas, ou talvez ele não possa arcar com a diária de um quarto. Não pode dormir aqui, aviso a ele. Por que não? Às 2 da manhã, a maré vai inundar todo aquele trecho de praia perto do penhasco. Seus olhos verde escuros se estreitam. Em vez de questionar para onde devia mudar seu acampamento, ele pergunta: qual é a dessa festa? Tem algo a ver com 1º de junho? É a festa Svan, para as irmãs Svan. Quem são elas? Nunca ouviu falar delas? Pergunto. Sinceramente, acho que é a primeira vez que encontro um forasteiro que chega à espera ou sem a menor ideia do que se passa aqui. Ele balança a cabeça, depois baixa o olhar para meu sapato ensopado, meus dedos nadando em água do mar. Você devia se secar na fogueira, aconselha ele. Você também está molhado, argumento. Ele entrou na água tanto quanto eu. Estou bem. Se vai dormir ao ar livre hoje à noite, provavelmente deveria se secar para não morrer congelado. Ele olha para a praia, para a face escura do penhasco, onde tinha planejado dormir, então assente. Juntos, seguimos para a fogueira. É tarde. Todos estão bêbados. As estrelas dançam e saem de alinhamento acima, se reconfigurando. Minha cabeça lateja, a pele coça com o sal. Nós nos sentamos em um tronco vago. Eu desamarro os sapatos, apoiando o par no anel de pedras que circunda a fogueira. Meu rosto recebe o bem-vindo calor do fogo, e meus dedos formigam quando o sangue volta a circular por meus pés. As labaredas lambem o céu, lambem minhas palmas. Obrigada de novo. Agradeço, olhando para ele de esguelha. Por me salvar. Acho que eu estava no lugar certo e na hora certa. A maioria dos caras por aqui não é tão cavalheiresca. Esfrego as palmas, tentando aquecê-las, meus dedos congelados até os ossos. A cidade vai ter que homenageá-lo com um desfile. Pela primeira vez, ele abre um sorriso largo e verdadeiro, um brilho suave nos olhos. Os requisitos para herói nesta cidade devem ser mínimos. Não, só gostamos muito de desfiles. De novo ele sorri, e significa algo. Não sei o que, mas ele me intriga. Esse forasteiro, esse garoto que me olha de canto de olho, que parece familiar e original ao mesmo tempo. Na beira d'água posso ver Rose ainda conversando com 3 garotos que manifestaram um súbito interesse em minha amiga depois de seu mergulho, mas pelo menos, ela está segura e fora do oceano. Metade das pessoas voltou para perto da fogueira e cervejas são passadas de mão em mão. Minha cabeça ainda parece mareada de tanto uísque, então pouso a cerveja na areia entre meus pés. Qual é seu nome? Pergunto ao garoto, enquanto ele toma um longo gole de sua cerveja. Bo. Ele segura a lata na mão direita de forma displicente, casual, descomprometida. Não parece ansioso nesse ambiente festivo desconhecido, em uma nova cidade, cercado por estranhos. E ninguém parece achar que ele não se enquadra. Sou Penny, digo, encarando seus olhos tão verdes que é difícil desviar o olhar. Depois, torcendo o cabelo por sobre o ombro para espremer o excesso de água salgada das pontas, pergunto: quantos anos você tem? 18. Junto as mãos entre os joelhos. A fumaça da fogueira sobe em torvelinho, e a música continua a retumbar. Olivia e Lola tropeçam até o limite da fogueira, se abraçando e parecendo completamente chapadas. Aquelas são as irmãs Van? Pergunta Bo. Olivia e Lola de fato se parecem, com o cabelo preto azeviche e os piercings combinando. Por isso entendo porque ele imagina que sejam parentes. Mas solto uma risada curta. Não, só amigas. Enfio os dedos do pé direito na areia. As irmãs Van estão mortas. Bo se vira para mim. Calma. Não foi recente, explico. Elas morreram há 2 séculos, afogadas na enseada. Afogadas por acidente ou de propósito? Olivia, que está parada do outro lado de Bo, solta uma risada alta e aguda. Ela deve ter ouvido a pergunta. Foi assassinato, responde ela por mim, olhando para Bo. Seus lábios cor de coral se curvam em um sorriso. Ela acha bom gato. Bem, quem não acharia? Não foi assassinato, retruca Lola, oscilando da esquerda para a direita. Foi uma execução. Olivia assente em concordância, em seguida olha para o lado oposto da fogueira. Davis. Chama ela. Conte a lenda. Davis MC Arthurs, abraçado a uma garota de cabelo curto escuro, sorri e se aproxima do fogo. É tradição contar a história das irmãs Van, e Davis parece orgulhoso de ser o escolhido. Ele sobe em um toco vazio e olha para todos ao redor da fogueira. Há 200 anos, começa ele com uma voz trovejante, muito mais alta que o necessário. Comece do princípio, interrompe Lola. Estou começando. Grita ele, depois toma um gole de sua cerveja e lambe os lábios.
As irmãs Van, continua Davis, olhando para o grupo para ter certeza de que todos estão prestando atenção, chegaram a Sparrow em um navio chamado alguma coisa, não consigo lembrar. Ele ergue uma sobrancelha e sorri. Mas isso não tem importância. O que tem importância é, elas mentiram sobre quem eram. Não mentiram, contesta Gigi Klein. David faz uma careta com essa segunda interrupção. Todas as garotas mentem, diz ele piscando. Vários garotos em volta da fogueira riem. Mas as garotas vaiam. Uma chega a jogar uma lata de cerveja vazia na cabeça do narrador, que mal consegue se desviar. Gigi bufa, balançando a cabeça, frustrada. Elas eram lindas, argumenta. Não tinham culpa se nenhum homem desta cidade conseguia resistir a elas, não conseguiam evitar se apaixonar mesmo os casados. Não eram apenas bonitas, sinto vontade de dizer. Eram elegantes e charmosas e encantadoras. Diferente de tudo que esta cidade já havia visto. Crescemos conhecendo as histórias, a lenda das irmãs. Como cidadãos de Sparrow acusaram as 3 irmãs de bruxaria, de possuir a mente de seus maridos, irmãos e namorados, mesmo que não tivesse sido sua intenção fazer os homens se apaixonarem por elas. Não era amor, berra Davis. Era luxúria. Talvez, concorda Gigi, mas não mereciam o que fizeram com elas. David ri, o rosto vermelho com o calor do fogo. Elas eram bruxas. Gigi revira os olhos. Talvez esta cidade as odiasse porque eram diferentes. Porque é mais fácil matar a aceitar que os homens do lugar são babacas misóginos e cabeças duras. 2 garotas paradas ao meu lado explodiram em risadas, cuspindo sua bebida. Bo me encara com olhos penetrantes, em seguida fala tão baixo que só eu posso ouvir. Elas foram mortas porque eram bruxas? Jogadas na enseada com pedras atadas aos tornozelos, respondo devagar. Não eram necessárias muitas provas para se acusar alguém de bruxaria naquela época. A maioria dos cidadãos já odiava as irmãs Van, então foi um veredito fácil e rápido. Ele me olha com intensidade, com certeza porque pensa que estamos inventando a história toda. Se não eram bruxas, contra-argumenta Davis encarando Gigi, porque elas voltaram no verão seguinte. E em todos os verões desde então? Gigi dá de ombros como se não quisesse mais discutir, e joga a lata de cerveja nas chamas, ignorando Davis. Ela cambaleia para longe da fogueira na direção da margem. Talvez você seja possuída por uma irmã Van hoje à noite, grita Davis às suas costas. Então veremos se vai continuar achando que elas não são bruxas. Davis vira o resto da cerveja e amassa a lata nos dedos. Ao que parece, superou completamente a ideia de contar a lenda das irmãs Van, já que desce desajeitado do tronco e recoloca o braço sobre os ombros da garota de cabelo curto. O que ele quis dizer com voltaram no verão seguinte? Pergunta Bo. Em 1º de junho do verão após o afogamento das irmãs, começo observando as chamas consumindo a madeira seca da praia, os moradores de Sparrow ouviram um canto na enseada. As pessoas acharam que era fruto da imaginação, que eram as buzinas dos navios ecoando na superfície do oceano, ou as gaivotas gritando, ou um truque do vento. Mas nos dias seguintes 3 garotas foram atraídas para a água, caminhando mar adentro até submergirem por completo. As irmãs Van precisavam de corpos para habitar. Uma a uma Marguerite e Aurora e as Elwes Van se esgueiraram de volta à forma humana, disfarçadas como garotas locais que emergiram da enseada. Abigail Cairns cambaleia até a fogueira, totalmente ensopada, o cabelo escuro, em geral cheio de frizz, alisado para trás pela água do mar. Ela se agacha tão perto do fogo quanto possível sem cair nas chamas. Isso explica as garotas encharcadas, argumenta Bo, olhando de Abigail para mim. Se tornou uma tradição anual, ver quem é corajosa o bastante para entrar no mar e correr o risco de ser possuída por uma das irmãs Van. Já fez isso alguma vez? Mergulhar na água? Balança a cabeça. Não. Então acredita que poderia mesmo acontecer? Que poderia ser possuída por uma das irmãs? Ele toma outro gole da cerveja, o rosto iluminado pela súbita explosão das labaredas quando alguém joga outro tronco nas brasas. Sim, acredito. Porque acontece todo ano. Já viu acontecer? Não exatamente. Não é como se as garotas saíssem da água e anunciassem que agora são Marguerite ou Aurora ou Azel. Elas precisam se integrar, agir normalmente. Por quê? Porque não possuem os corpos apenas para se sentirem vivas de novo, elas o fazem por vingança. Vingança contra quem? A cidade. Ele semicerra os olhos, a cicatriz embaixo do esquerdo se contrai, em seguida ele pergunta a coisa óbvia. Que tipo de vingança? Meu estômago embrulha um pouco. Minha cabeça lateja nas têmporas. Eu queria não ter bebido tanto.
As irmãs Van são colecionadoras de garotos. Respondo, pressionando levemente um dedo contra a têmpora direita. Sedutoras. Tão logo cada uma possua um corpo, os afogamentos começam. Faço uma pausa dramática, mas Bo nem mesmo pisca. Seu rosto enrijece de súbito, como se congelado em um pensamento que ele não consegue ignorar. Talvez não estivesse esperando que a lenda envolvesse mortes reais. Pelas 3 semanas seguintes, até a meia-noite do solstício de verão, as irmãs, disfarçadas de garotas locais, vão atrair garotos para a água e afogá-los na enseada. Estão colecionando suas almas, roubando-as, tomando os rapazes da cidade por vingança. Alguém à minha direita soluça, depois deixa cair a cerveja na areia perto de meus pés, o líquido âmbar escorrendo para fora. Todo ano, garotos se afogam no porto, acrescento olhando para as chamas à frente. Fim da amostra do audiolivro. Caso queira ouvir inteiro, entre em contato pelo QR Code na tela para ter acesso exclusivo ao nosso canal no Telegram. Obrigada por ouvir.